Olá, crianças! Hoje nós estamos começando a nossa aula preparatória. Nós já tivemos a primeira aula e essa primeira aula ela foi apenas inaugural. Nós falamos quais os itens que a gente ia precisar, como se organizar para poder fazer essa primeira costurinha junto com o adulto. Então hoje a gente vai se preparar mesmo para começar a fazer os personagens. Então uma das coisas que nós falamos que precisávamos muito era de organização. Então, hoje a gente vai começar com a caixa, vendo todos os produtos, os itens que a gente precisa ter nessa caixa. E uma das coisas que nós falamos que a gente não tinha usado em sala de aula e que agora com o adulto a gente vai usar é desde os materiais cortantes, desde o alfinete até a agulha. Então, a gente vai fazer essa bonequinha e onde a gente vai colocar toda vez nós usamos o alfinete, a gente já coloca aqui de volta para não deixar solto, perdido e a gente acabar se machucando, mesmo estando como adulto. E também a agulha. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, que eu não tinha mostrado na aula inaugural, é o material que é a nossa base, que é o livrinho que a gente viu das reinações de Narizinho, que a gente se pautou nele para poder fazer a personagem do nosso projeto compostagem, que é a boneca Emília. Aquela boneca curiosa, que quer saber, que vai atrás de conhecimentos. Então ela foi a nossa representante nesse projeto e é com ela e os outros personagens do sítio que nós vamos trabalhar. Os demais personagens, fora a Emília, a gente vai colocar toda a figuração dele baseada nos desenhos originais do livro do Monteiro Lobato. E então por isso, às vezes, nossa, não parece com aquele que eu vi na TV, ou aquele de agora, ou de quando os pais, como eu, ou até os avós, eram ainda crianças ou adolescentes, na década de 70, e que era uma outra roupagem. O que a gente está se baseando é mesmo no livro, desde que a gente veja também a leitura do livro. Então, o que a gente está enfocando é que você leia, que você folheie esse livro, que você viva as histórias da sua imaginação nesse livrinho e que você possa brincar depois com esses personagens, usando sua imaginação, ou mesmo construindo um cenário a partir daquilo que o livro te leva a viver essa fantasia. Então, esse é o nosso livro onde a gente vai se basear toda a figuração dos personagens. Então, nessa aula preparatória, nós vamos ter esse cuidado de onde nós vamos guardar alguns itens pequenos que a gente pudesse perder e principalmente ter o cuidado dos alfinetes, agulha, esses materiais que a gente só pode usar como adulto. Por isso, eu já tinha postado para vocês os materiais que a gente precisava, mas a gente vai dar uma olhadinha de novo neles. Então, quais são? Na minha caixa, eu vou colocar tampinha de garrafa PET, mas pode ser também só um tecidinho de fuxico. Um frasco limpo de requeijão, de maionese, a gente precisa de cola, de enchimento e um detalhezinho a esponja de aço que a gente vai colocar para estar sempre afiando, você nem vai perceber, cada vez que você coloca aqui de volta, ele já está sendo afiado porque tem a esponja de aço. A gente precisa também de canetinha, de agulha, de linha para costura, de lã e dos moldes. Por isso, vamos ver lá então a nossa caixa. Na minha mesa tem bastante coisinhas já espalhadas, porque são cada uma das etapas do que a gente vai usar. Mas o que eu preciso mesmo, tá praticamente tudo aqui. Essa é aquela caixa que eu disse para vocês que eu não encapei. Vou deixar o link aí para quem não viu a aula inaugural, para que se você quiser você assista de novo aí no link logo abaixo do vídeo. Então essa minha não encapei, já é vermelhinha, já estava bem de acordo com a minha personagem, com a Emília. E aqui vão todas as coisas que eu preciso, que eu acabei de dizer. Então, um frasco pode ser esse com rosca, ou então eu sugeri também que pusesse esse de requeijão, ou algum equivalente. Então, aqui eu vou só mostrando porque eu já li o que é que a gente precisa. Linha, a tampinha de garrafa PET, mas não é necessário. Eu aprendi a fazer essa bonequinha fazendo o chapéu dela com essa tampinha, mas não precisa, porque a gente pode fazer só com o fuxico mesmo. A esponja de aço, um desse basta. Eu tenho aqui os moldes, que
estão na descrição também, é só imprimir. Eu preciso de agulhas, o enchimento, a canetinha, também para riscar, pode ser giz ou pode ser o sabonete usado. Esse sabonete claro porque o tecido que a gente vai usar, ele é escuro, então vai dar para ver bem. Eu preciso de cola de silicone, pode ser a cola fria ou a cola quente. E a lã, da cor que você preferir. Para dar um acabamento, para ficar bonitinho, eu coloquei lá que a gente coloque use 15 centímetros de cianinha. Se você não tiver cianinha, pode ser também uma fita de cetim, pode ser também um pedacinho de renda, que vai ficar bonitinho também. Então esse material é aquele que eu preciso e ele vai ficar aqui do lado para estar me ajudando, porque eu vou precisar dele para a gente fazer esse porta-agulha e alfinetes. Sobre a tesoura que eu vou precisar para cortar, eu já havia mostrado para vocês também, são 2 tipos de tesoura. Nesse primeiro momento eu vou usar a tesoura escolar mesmo para estar mostrando para vocês, caso você ainda não tenha na sua casa, o adulto não tem, o adulto que vai manusear a tesoura da dona costureira, que é aquela maior. Então essa daqui eu vou usar apenas para papel, para cortar papel, para que não perca o corte, não precise amolar. E essa daqui eu uso apenas para tecido, ok? Então essas duas eu vou estar usando aqui em alguns momentos para ir mostrando para vocês. Bem, então vamos lá. Primeira coisa, eu preciso do tecido. Na aula inaugural, tinha falado para vocês, mostrado para vocês um conjuntinho de tecidos comprados, dobradinho que eu mostrei para vocês e ia falar o nome. Então esse tecido aqui, ele chama-se tricoline. É um tecido muito bom para a gente fazer as bonequinhas, fazer o tecido delas. Então para fazer também essa parte corpinho, a gente também vai usar esse tecido. Mas não tem dele, importante que ele seja estampado, seja de algodão, pode ser de uma roupa que você não usa mais, ou de uma roupa que a mãe deixou você usar, cortar para fazer as artes manuais. Eu vou dar exemplo de uma roupa que eu vou usar para fazer a minha. Eu tenho essa blusa aqui, olha, normal, de algodão, uma blusa minha. O que aconteceu com ela? Ela estragou. Ela acabou rasgando aqui. Então essa blusa aqui eu vou usá-la para fazer o meu porta-agulhas. Então olha, peguei a minha camiseta, a minha blusa, coloquei os moldes aqui, risquei o molde, é só agora cortar e fazer o passo a passo. Então eu vou ter para fazer várias outras, inclusive dá para fazer um vestidinho, dá para fazer outras roupinhas da boneca. Então pode ser também, se você não tiver um tecido comprado lá, bonitinho, então, como você queria agora, a gente pode começar com uma roupa mesmo que você não usa mais, por algum motivo. Ou descosturou, ou não quer mais usar essa roupa, desde que o adulto responsável por você tenha dado autorização. Para você ter ideia do tamanho do tecido necessário, é isso aqui, ó. Ele tem 25 centímetros por 30. E aí eu vou pegar os moldes, passar para cá. Vou mostrar então os moldes que vão estar disponibilizados e que você pode imprimir para fazer o nosso alfineteiro. Então, olha, eu preciso desses círculos nos tamanhos que eles estão aqui. Então, eles já estão dispostos como parte A, parte B, parte C e parte D. E eu tenho a parte 1, que é o que eu vou cortar no papelão, e a parte 2 também que eu vou cortar no papelão. Então, esses círculos a gente vai cortar no tecido. Só um que é diferente, que a gente vai cortar no tecido chamado malha, porque eu não vou colocar estampado no roxinho, que eu preciso que esteja em destaque o roxinho que eu vou passar com canetinha. Então, eu tenho A, B e C, esses aqui, A, B e C, que eu vou cortar, riscar no tecido estampado. E esse D, eu vou cortar no tecido malha, que pode ser aquele de camiseta, ou um de uma outra cor, branco, pode ser escuro, a cor que vai ser o roxinho dela. Eu tenho um outro aqui, que pode ser o roxinho, é uma malha de uma outra cor. Então essa é a sua escolha, mas é importante que ele não seja estampado, para que a gente distingua certinho
as características do rostinho da nossa bonequinha alfineteira. Depois disso, de imprimir, você vai cortar cada um dos moldes. Então eu tenho a parte A, que eu vou usar para encapar a tampinha de pet para fazer o chapéu. Então recorto todas essas partes. Então eu tenho a parte A recortada, a parte B, a parte C. Todas essas daqui, elas são no tecidinho estampado. E eu tenho a parte do papelão, que faz parte do chapéu. E tenho também a parte número 2, que é um retângulo de 15 centímetros por 7,5, que vai me ajudar a fazer o cabelinho da porta-alfinete. E eu tenho também a parte branca, que eu preciso, que ela vai ser na malha ou num tecido que não seja estampado, para que a gente possa fazer todas as partes da boneca. Então, esse meu molde, vou recortar. No caso, o meu já está recortado, então eu já vou guardar. Vou guardar meu molde, vou guardar o meu livro. E esse outro aqui também, que eu já usei. E nós vamos transferir isso. Às vezes você vai falando, nossa, mas na folha de sulfite fica muito molinho. Eu posso ainda passar para um material mais, que não seja tão frágil. Então as sugestões são, esse daqui eu passei numa caixinha de leite. Usamos a caixinha, o leite, abri a caixinha, lavei, higienizei, sequei, passei o molde para cá. Posso também fazer isso com umas partes pequenas. Ó, a outra parte é circular. Eu tenho também, escrevo aqui. Essa é a parte B, que vai servir para encapar a partezinha do chapéu. A parte número 1 do chapéu, eu já corto mesmo um material mais durinho. No caso aqui eu usei um papelão. Então eu tenho o que sobrou da minha caixinha. Fui cortando todos aqui. Então isso daqui é o que sobrou. Às vezes eu vou usar ainda alguma partezinha pequena, não vou descartar. Vou deixar aqui guardadinho. Aquilo que eu não usar mais, eu coloco lá na reciclagem. Eu tenho também uma parte maior aqui para mostrar no papelão. Então um papelão mais durinho, menos frágil que o sulfite, que pode rasgar com mais facilidade. Imagine que você vai fazer esse porta-alfineteiro para você. Você pode fazer para dar para alguém de presente, você pode fazer para um amigo, você pode, alguma outra coisa que você queira guardar aqui e não queira usar como porta-alfinete nem agulha, é só não pôr nada aqui, tem uma bonequinha que vai enfeitar o seu frasco. Você pode dar para alguém de presente. E então nesse papelão eu risquei o meu molde. Então estão todos aqui riscados, olha. A parte A, parte B, parte C, parte D, a parte 1, que é do chapéu, e a parte 2, que é onde eu vou fazer o cabelinho. No caso, eu não vou recortar esse, eu tô dando de exemplo, porque o meu eu já recortei, olha, é o tamanho certinho, recortado, e é onde eu vou usar para fazer o cabelo. Depois de prontos esses moldes, eu vou transferir para o tecido. Lembra, a gente pode usar tanto giz, posso pegar o giz e vou riscar esse molde no meu tecido. Também posso usar, que eu tinha mostrado de exemplo, um sabonete já usado, porque além de riscar, ele já vai deixar cheirosinho o meu tecido. Então eu consigo fazer a mesma marcação. Agora vamos para um detalhe importante que eu vou sugerir para vocês. Mostrei aqui como um exemplo a não ser feito, porque eu estou riscando ele na parte que não é do avesso, que é na parte bonitinha do tecido. Então, na hora que eu for cortar, alguma coisa ainda fica aparecendo. Por isso, sempre que você fizer, você vai sempre riscar do lado avesso. Então, do lado avesso não vai aparecer. Eu vou costurar, alinhavar em volta, vou fechar, fazer os fuxiquinhos. E então eu posso até marcar aqui, ó. Esse eu fiz tudo com giz para aparecer melhor. Então, a parte A, B e C, que são no tecido estampado, eu risco do lado avesso, para que desse lado não apareça nada. Depois disso, eu já vou cortar. Então, eu vou pegar essa agulha que eu uso só para cortar tecido e vou cortar em volta. Então, eu tenho aqui o lado B, que lá já está escrito para que vai servir esse lado B. Coloco sobre uma base e vou recortando em volta, todinho ele.
Para eu não recortar cada um e mostrando para vocês e gastar tempo aqui, eu já deixei uns recortados para mostrar. Então, olha, num outro momento eu já fiz isso. Eu já cortei o A, o B e o C. E para que serve esse daqui? Eu já tenho lá escrito no meu molde de que é o C. Esse C é o corpo da minha bonequinha. Então, é essa parte aqui. Então, C é a parte do corpo. O A é a parte que eu vou encapar a tampinha da garrafa PET. O C é aquela que eu vou encapar a parte a aba do chapéu. Então, é onde eu vou encapar e eu vou montar o chapéu da boneca. Nossa, o que ficou faltando? A cabeça, o rostinho. Então, vamos ver lá que não é para fazer no tecido estampado. Eu tenho aqui a malha, eu tinha o molde D, uma vez na malha, também já vem escrito, porque depois eu vou guardar e no outro momento que eu quiser fazer eu já tenho material. Então, essa parte aqui, e ela já vem desenhado o rostinho, que é só eu copiar. Então, se ele não é estampado, não tem desenho, eu consigo ver sobre ele. Então, eu já risquei, coloco em cima, vejo a transparência, vou pegar a canetinha, e com a canetinha, que é aquela canetinha para tecido, eu vou já riscar o rostinho. Tem um detalhe do tecido que é muito importante a gente sempre ver. A horizontal ou a vertical. A horizontal ou a vertical. Todo tecidinho, quando ele foi feito, a gente pode perceber que um lado dele ele vai esticar um pouquinho mais. Na malha mais ainda, porque ele é elástica mesmo, daqui é 5% cotton. Então, a hora que eu puxo, eu consigo ver os fiozinhos de como ela foi feita. Então, esses fiozinhos eu vou deixar sempre em pé, ou seja, na vertical. Observo onde que estão eles, na vertical, e coloco sobre o rostinho. Então, daqui eu já consigo perceber, consigo enxergar os olhos, vou passar por cima, o nariz, o sorrisinho, os cílios e a sobrancelha. Então pronto, já passei, então aqui eu já posso começar a montar a cabeça da boneca. Para montar, eu vou alinhavar aqui em volta. Lembra que a gente disse, não precisa ter máquina de costura para fazer essas bonequinhas no nosso curso, que é do básico. Vai chegar um momento que seria melhor ter a máquina, mas por enquanto não. Então eu vou ensinar como é que a gente faz esse pontinho aqui, que quando eu puxo, ele já vai enrolando e aqui dentro eu já coloco o enchimento. Então, olha, peguei um pedacinho de papel, porque sempre, lembra lá na sala, antes da gente passar para o tecido, a gente sempre fez um rascunho, um ensaio no papel. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho uma agulha com a linha e eu vou mostrar como é que eu faço isso, como é que eu ponho a linha na agulha. Se você tem um adulto junto de você, que está te ajudando, melhor ainda. Mas é bom sempre que você aprenda com ele. Então, olha, eu tenho uma agulha. Eu coloquei nos materiais necessários básicos um passa-linha. E aí eu vou cortar o tanto de linha. Como eu vou saber esse tanto para não exagerar na linha? Então, olha, essa é uma linha de costura. Geralmente a gente vai pegar uma quantidade que evite fazer nó e uma quantidade que às vezes eu posso usar até mais de um material, mais de um molde. Então, olha, eu passo aqui, venho até o meu cotovelo e volto. A hora que encontrar as duas, essa é a quantidade normal que a gente vai usar na maioria das vezes. Pego a minha tesoura de tecido e recortei. Então, esse tamanho aqui, ele vai ser sempre o seu tamanho, esse que você mediu no seu próprio braço. Então, vamos lá passar na agulha. Eu deixo aqui no cantinho, vou pegar a minha agulha. Nem sempre eu preciso do passa-agulha, do passa-linha, desculpa. Mas sempre no começo é melhor a gente usar. Então, eu passo dentro do buraquinho da agulha, que é pequenininho, às vezes eu preciso ficar fazendo um esforço para vê-lo. E essa parte aqui maior, então, é onde eu vou pôr a linha. Vou colocar um pedacinho só passando por ela. Então, ela é bem maior, lógico, que o fundo da agulha normal. Passo um pedacinho só, seguro a agulha e agora eu passo
pra cá. Prontinho. A agulha tá passada. Isso daqui eu preciso guardar, mas antes eu vou unir as duas partezinhas e vou dar um nó. Passo uma dentro da outra, pronto, e deixo o nozinho. Onde que eu vou pôr enquanto eu faço alguma outra coisa? Vou colocar no meu porta-agulha. Porque enquanto isso eu falo pra vocês, ó, é uma partezinha pequena que eu corro risco de perder. Como eu já tenho esse porta-treco e esse alfineteiro, eu já tenho lugar pra guardar. Então deixo aqui ele guardadinho. E agora nós vamos ver como é que é esse pontinho que a gente vai fazer em todas as partezinhas do molde, A, B, C e D. Então aqui eu vou fazer como um alinhavo. Por fora, por dentro do tecido. Começo o lado de fora, vou furar aqui e vou fazer, ó, furei e puxei. Entro de novo lá do lado de fora e puxei. Vou fazer isso em toda a parte aqui do meu molde, de fora para dentro. Então saio lá de fora e passo para cá, de fora e passo para cá. Depois que eu conseguir fazer isso no papel, eu vou observando que ela vai fazendo como uma molinha, vai enrolando, tá? Vamos ver isso daqui então agora no molde, no tecido. Eu tenho a agulha já com a linha, que nós já vimos como é que passa. Então eu vou começar do meu molde. Esse é o molde C, que é o corpo da boneca. Então eu começo de fora para dentro, até ela perto do nó. De novo, de fora para dentro. E vou sempre ajeitando, porque eu vou fazer como uma molinha. Ele vai ficar todo enroladinho no meu tecido. De fora para dentro, de fora para dentro. Com o passar das vezes que você vai fazendo, você vai perceber isso, que eu posso fazer mais rápido, ó. Seguro aqui com as duas mãos um pouquinho longe para não furar meu dedo, de fora para dentro. Já passo de novo lá, ó, de fora para dentro. Vou de novo com a ponta da agulha, de fora para dentro. Olha que eu já passei 3 vezes. De fora para dentro, de fora para dentro. Passei 5 vezes. Seguro o tecidinho e puxo. Isso aqui eu já estou fazendo uma costura para depois eu puxar e já formar o meu fuxico. Então, olha, vou mostrar um já mais adiantado. Esse aqui eu já passei todinho, ó, de fora para dentro, de fora para dentro, é o rostinho da boneca. Já fechei o outro lado, quando eu tirei a agulha. Agora eu uno os 2 pedacinhos da linha e eu vou puxar. Puxei. Então aqui eu já fechei o rostinho dela. Olha. Então isso daqui que é o chamado fuxiquinho, né? Às vezes faz bolsa, faz alguma coisa na roupa para ficar bonitinha. Então isso daqui eu já tenho. É lógico que o nosso é um pouquinho diferente. Vou mostrar uns fuxiquinhos prontos que eu tenho aqui. São vários que eu já fui fazendo, ó. Então é só fazer aquilo de fora para dentro, em toda a voltinha do círculo, puxar e fechar. Então tenho vários, ó. Geralmente a gente emenda um no outro, põe uma pérolazinha. Então eu fiz de várias cores, só para mostrar que isso daqui é o fuxico. Isso é o que a gente faz e coloca uns enfeitinhos. Mas o nosso, se eu deixar desse jeito, sem nada preenchido, ele vai ser só um fuxiquinho. Mas o fuxico é a estratégia que a gente vai usar para poder fazer o rostinho e o corpo da boneca e algumas partes do chapéu. Então, eu não amarro aqui agora. Eu deixo um pouquinho aberto e vou colocar aqui o plumante. Então, eu tenho uma quantidade de plumante que vai servir tanto para o corpinho como para a cabeça. Para a cabeça, eu vou pegar um punhadinho só. Se eu puser desse jeito, todo espalhado, vai me dar um pouquinho de trabalho. Então, eu vou dar uma enroladinha nele, tirar essas partezinhas assim de fora, amassar um pouquinho no meio da mão, aí eu já tenho uma bolinha. Essa bolinha eu vou colocar dentro do fuxico, que vai ser a cabeça da boneca. Agora sim, coloquei, aí sim agora eu vou puxar e amarrar. Então agora eu tenho já a cabeça da boneca do alfineteiro
já fechada. Então, através do fuxico que eu ia fazer, só que preenchido. Agora eu posso já amarrar. Vou dar um nó, vou dar 2 nós para ficar bem seguro e já tá prontinho. Acabamento é aquilo que eu vou tentar fazer para ficar bonitinho. Se sobrar um pouquinho aqui de enchimento, vou colocar dentro, deixar bem bonitinho para não aparecer nenhum pedacinho e ele não escapando. E esse tanto de linha que sobrou, eu vou cortar e vou descartar esse tantinho de linha. Eu gosto de guardar as linhas, os pedacinhos de tecido, porque às vezes tem alguma coisa que eu preciso também preencher e que precisa ficar mais durinho e eu não quero usar o meu plumante, eu posso usar essas partezinhas. Então eu raramente jogo fora, deixo no cantinho e depois eu vou juntando e guardando que eu vou usar. Então pronto, a cabeça da boneca de porta-alfinete já está pronta. Eu tinha já uma outra aqui pronta também, que nós vamos usar. Vamos então para as outras partes? Olha, esse molde que eu passei pro tecido estampado, que eu costurei em volta, eu tenho ele aqui já prontinho. Olha, então passei tudo em volta, de fora para dentro, de fora para dentro. Eu vou puxar aqui, igual a gente fez na cabeça, olha. Eu puxo tudo. Eu tenho um fuxico maior. Quero ele assim vazio? Não, então vou deixar um pouquinho aberto e é aqui que eu vou colocar o meu enchimento. Eu tenho também essa parte A, que é aquela que eu vou encapar a tampinha. Então eu vou colocar a tampinha aqui dentro, antes de puxar tudo o fuxiquinho. Com essa partezinha pra fora, coloco dentro. E agora eu vou puxar. Prontinho. Agora aqui eu já posso amarrar. Então eu vou dar amarrar uma vez e outra vez. Como eu tenho uma opção, não tenho a tampinha, não quero usar a tampinha, quero fazer um fuxico igual eu fiz da cabeça da boneca. Também pode, vai ficar legal. Então eu tiro, não vou usar a tampinha agora, ou dessa vez eu não quero usar, deixo a tampinha lá separada, coloco um pouquinho de plumante naquele jeito, eu vou deixar tudo espalhado, vou enrolando, faço uma bolinha, coloco aqui dentro, e agora sim, eu vou puxar. Pronto, eu tenho essa partezinha. Vou amarrar e já vou te mostrar onde que eu vou usar. Reservo. Eu tenho essa outra parte aqui, que está com a agulha, de onde eu vinha, de dentro para fora. Aí eu tenho uma parte que é a aba do chapéu. Essa daqui no molde está como parte 1. Então eu vou colocar dentro, vou abrir mais um pouquinho, vou colocar aqui dentro. E vou puxar, que vai ser a aba do chapéu. Pronto. Puxo, amarro. E aqui, desse lado, é onde eu vou colocar aquele fuxiquinho que vai virar já o meu chapéuzinho. Olha, eu tinha a opção de fazer com a tampinha da garrafa ou não. Eu tenho um aqui que tá com a tampinha, olha. A tampinha tá encapada, eu também posso pôr aqui, que vai ser o meu chapéu, a aba e aqui a copa do chapéu. Mas eu posso também usar só um fuxiquinho. Então eu vou procurar essa partezinha aqui dentro e vai começar a pontinha e eu vou puxando lá de dentro, que eu posso deixar ele sobre a mesa, vou tirando e ele não vai ficar rolando e caindo no chão e se sujando. Então, olha, eu pego a parte 2, essa que tem esses 2 marcadores, eu já passei na caixinha de leite, vou segurar aqui na pontinha e vou passar 20 vezes, 20 voltas. Então, 2, já tinha dado 1, 2, 3, 4, 5...
deixar essa pontinha com a outra pontinha. Vou usar a tesoura que eu uso só para tecidos e linhas, corto e agora com cuidado eu vou tirar daqui do meu modelo, sem desmanchar. Então eu mantive ele do jeito que eu tava lá e deixo aqui do lado. Ponho do lado o molde, esses marcadores são onde eu vou amarrar aqui e aqui. Então pego mais um pedacinho de linha, volto o meu molde para ver onde que eu vou amarrar. Então eu tenho aqui o primeiro marcador, vou dar um nó, dá 2 para ficar, não soltar depois, corto o pedacinho de linha. Do outro lado, coloco de novo o meu molde, ver onde eu marco o marcador e vou amarrar aqui. Um nozinho. Dois. Então, esse aqui já é o cabelinho da minha boneca. Vou pegar aquele primeiro roxinho que eu fiz, já está pronto, e é aqui que eu vou passar a cola. E vai ficar prontinho o cabelinho da minha boneca. Se você não quiser que fique esses pedacinhos, eu posso cortar onde que estão todas as voltinhas. Corto aqui nas voltinhas. E eu vou ter um cabelinho amarradinho. Aparo aqui para ficarem iguais. O outro lado também. Pronto, já tenho o cabelinho. Esses pedacinhos que sobram, põe junto da linha, junto dos pedacinhos de pano, do tecidinho, que eu posso usar para encher alguma parte de alguma bonequinha no outro momento. Então, esse é o cabelinho que já está pronto. Temos todas as partes já recortadas, então agora é a hora da montagem. Como eu vou usar cola quente, um pouquinho antes, eu tenho a cola quente fina, já vou colocar ela na tomada para ela esquentando para eu usar. Posso usar também a cola de silicone, essa daqui é a cola fria. Única coisa que eu vou demorar um pouquinho mais segurando para que ela seque e mantenha no lugar. Então, olha, vou organizar a mesa, guardo os moldes, porque eu já passei por todas as etapas, já fiz todas, mas eu vou precisar, num outro momento de fazer uma outra boneca, eu preciso dos mesmos moldes. Então, é sempre ideal que você guarde numa pasta ou que você guarde dentro da sua caixinha organizadora. Esse daqui também já usei. Nesta parte, já deixo aqui guardadinho, volto o meu giz no meu porta-treco e na minha boneca alfineteira. Então, olha, agora eu vou pegar todas as partes e montar. Ah, tem uma coisa que eu não disse. O cabelinho você pode fazer de lã, ou se você quiser um cabelinho mais fininho, ou se você não tiver esse daí, você pode fazer com a linha de crochê. Então, eu tenho essa linha aqui. A única coisa é, eu dei 20 voltas no cabelo com a lã, com essa lã comum. Para essa daqui, que é mais fininho, eu vejo, ela deve ser um terço a espessura da outra, então eu dei 20 voltas, com essa daqui eu vou dar 60 voltas. E também vou obedecer o mesmo marcador. Eu fiz com essa linha aqui uma já, olha. Essa daqui tem 60 voltas, cortei, amarrei nos marcadores e também serve como cabelinho. Vou pegar de novo a cabecinha dessa boneca e na hora de passar cola eu vou revestir e eu tenho também a cabecinha da boneca com um outro tipo de cabelinho, outra cor, outra espessura, mas também eu posso fazer, o único detalhe que eu preciso fazer mais voltas. Então vamos lá, o que é que eu precisava que eu tinha que montar? O corpinho já tá com a esponja de aço e o plumante, a cabeça, eu precisava também da aba do chapéu. E aí eu tenho duas opções, ou eu coloco a copa com a tampa de garrafa PET, ou eu coloco com o fuxico, certo? Eu vou colocar com o fuxico, então, mas eu poderia também usar esse, vou deixar esse guardadinho. O cabelinho, esse daqui eu deixei as partes sem cortar, ou esse nosso molde, modelo que a gente fez agora,
cortado e a cianinha. É isso que eu preciso para montar. E qual dos dois frascos eu vou usar? Também a escolha é sua. Se você vai usar esse aqui de rosca, depende do que é que você vai guardar, ou esse daqui que é só de encaixe mesmo, tá? Eu peguei um desses aqui e passei também cianinha em volta, né? Ficou bem bonitinho. Também poderia passar a cianinha aqui. A minha sugestão inicial é passar no chapéu. Então eu vou deixar esse daqui que já tem uma, eu vou colocar nele. Vou olhar minha cola quente, ela já tá pronta. Então, se você estiver fazendo com o adulto, essa é a parte do adulto. Então, a primeira coisa, eu vou começar pelo corpinho. Então, o corpinho, onde a gente fechou, que eu quero que fique escondido, eu vou passar cola quente. Vou passar bastante cola e já vou fixar aqui na tampa do meu frasco. Como eu não estou trabalhando com a cola fria, esse daqui não vai demorar muito tempo. Eu vou apertar e a cola já fixou. Segunda coisa que eu vou pôr, agora a gente vai da base até chegar no chapéuzinho. Eu vou colocar a cabeça da boneca. Então, eu vou colocar aqui no meio. Segura um pouquinho até ela secar e fixar. Prontinho. A outra parte, o cabelo, eu vou pôr esse que a gente fez junto. Então, o cabelinho, dou uma olhadinha antes de passar a cola. Vejo o tamanhozinho. E aqui eu já vou passar então a cola. Nessa parte onde eu fechei o fuxico para esconder. E em toda a volta aqui na base da cabeça. Passo a cola. E já venho com o cabelinho. Essa partezinha do nó, a gente deixa ela para baixo, escondidinha. Então, ponho aqui. Aperto também um pouquinho. Vou fixar aqui para esconder esse nó. Ponho aqui um pinguinho de cola. Seguro bem. Do outro lado a mesma coisa. Pronto. Agora eu preciso do chapéu. Eu vou usar o fuxico. Vou passar aqui onde eu tinha costurado e fechado. Põe um pouquinho de cola. Essa parte vai ficar escondida no cabelo. Então eu vou pôr no lado oposto. Aperto. Já tenho também a aba no meu chapéu com a cola. Vou pôr em volta a cianinha, um pinguinho de cola aqui na frente e vou fechar lá atrás. Mais um pinguinho, ponho um pedacinho aqui e fecho. E vou pôr mais um pinguinho para arrematar. O tantinho que sobrou, eu vou cortar com a minha tesoura de tecido linha e esses detalhes, prontinho. Eu vou tirar as partezinhas feias para dar um acabamento, ficar bonitinho. E essa parte toda aqui eu vou passar cola quente para fixar lá no cabelo e deixar o meu chapéuzinho prontinho. Passei cola. Essa parte onde eu montei eu deixo para baixo. E olha, eu vou pôr, olhando sempre para ficar um pouquinho para cima e vou fixar e segurar um pouquinho. Uns 3, 4 segundos, prontinho. Então eu já tenho a minha boneca prontinha. Vou tirar minha cola quente da tomada, guardo ela aqui. Agora é hora de fazer um acabamento, olhar se tem alguma coisa que não ficou legal, se o cabelinho precisa cortar algum pedacinho, mas eu tenho já prontinho, com a palha de aço. Então, já vou colocar aqui o alfinete. Cada vez que eu coloco, lembra da esponja de aço? Então, eu já vou também afiando as partes dele. Prontinho. Então, eu tenho já aqui. E alguma partezinha pequena que eu precise, eu vou guardar aqui, fechar, e ela já pode ficar aqui do lado, ajudando a gente. É já uma parte preparatória, ajudando a gente na aula mesmo dos personagens.
Então na próxima aula a gente já começa os personagens. Vou só mostrar um pouquinho antes algumas das crianças que fizeram e que eu vou estar devolvendo. Esse é um outro material que a gente levava sempre para a sala de aula, que é um tabuar grande com essa alça. E aqui estão 20 bonecas das crianças do projeto que ainda preciso devolver. Então são 20 Emílias, tanto de meninos, de meninas, que estão aqui, que eles mesmos fizeram, a gente fez em sala de aula durante o projeto. Esse é do André, eu tenho essa do Bruno, todas elas estão marcadinho o nome das crianças aqui, da Pamela, da Adriele. Então é essa bonequinha que a gente vai fazer na nossa próxima aula, que aí a gente já começa mesmo a fazer os personagens. E o molde é esse bonequinho aqui que a gente vai usar. Agora que a gente está já chegando na semana da Páscoa, do Natal, na semana do Natal, arranjei lá e vi que dava certinho no tamanho dele. Então, olha, acaba sendo mais uma opção também de bonequinho pra gente fazer. Então, até essa semana, a nossa aula mesmo de personagem. Nós já temos tudo material, todos os materiais que a gente precisa. Inclusive esse daqui que é de grande valia, porque a gente está trabalhando com um material perfurante. Um beijo, crianças!